Meus irmãos, então, nós ainda vamos continuar tratando sobre a soberania de Deus. Então, semana passada a gente falou sobre a doutrina em si, né? Não de forma tão aprofundada, mas agora a gente vai ver a soberania de Deus na minha vida e na sua. A gente tem falado aqui, o livro de Tiago também mostra isso, a fé, a teologia, ela só serve para ser vivida. Então a teologia, a Bíblia, as Escrituras, elas têm que ser vistas na minha vida e na sua. Então conhecimento na cabeça, que não vai para os braços, para as pernas, para a ação, é um conhecimento morto, é uma fé que não salva. Nos torna arrogantes em vez de humildes e servos. Então por isso que eu tenho dito para vocês que é importante nós entendermos as doutrinas e pensar nessas doutrinas no nosso dia a dia. Porque às vezes a gente aprende que tem uma distância entre a doutrina, entre as escrituras e a nossa vida prática. E a nossa vida diária. E não é assim. Então nós precisamos entender a respeito da soberania de Deus na vida cotidiana. Precisamos entender o que é um Deus soberano. Porque às vezes a gente, como a gente vai ver aqui na lição, nós dizemos que cremos num Deus que é poderoso e soberano, mas nós continuamos a fazer aquilo que só Deus faz. Nós continuamos a não descansar em Deus. Nós continuamos a nem lembrar de Deus e tocar a nossa vida como se essa verdade da soberania de Deus fosse apenas uma verdade fictícia, porque ela não sai da cabeça, ela não sai do intelecto para a vida prática. Então, em um mundo que parece estar fora de controle, onde coisas difíceis acontecem a você, àqueles que você ama e às pessoas que nem sequer conhece, é duro se apegar à realidade de que aquele que é perfeito em todos os sentidos está no controle absoluto do mundo. A soberania de Deus parece contraintuitiva sobre muitos aspectos. Não parece que estamos sendo governados. Fazemos escolhas aparentemente livres umas 1000 vezes a cada dia. A impressão que temos é que algumas coisas simplesmente acontecem fora de qualquer controle. E parece que coisas ruins acontecem sem interrupções nem barreiras. Essa é a nossa postura no dia a dia, meus irmãos? A vida ela não para, a vida ela é dinâmica, a vida não é estática. E aí quando a gente pensa na soberania de Deus e olha para a realidade daquilo que a gente vê, a gente não consegue descansar, não consegue assimilar, não consegue entender, e aí a gente entra em crise. Porque como ele vai dizer aqui, coisas acontecem a nós, às pessoas que nós amamos, e coisas acontecem quando a gente olha para a realidade, parece que está sem motorista esse carro. Então, a gente tem essa sensação, essa sensação de que se eu não fizer, nada acontece. E isso é nosso, essa autonomia. A gente gosta de pensar que se eu não estiver aqui, nada acontece. Se eu não for, não dá certo. Se eu não participar, não acontece. E isso, em última instância, talvez pode ser aquele coração orgulhoso. Nós fazemos muito isso com os nossos filhos. Mas nós vamos falar nisso mais à frente. Então, como é crer e viver à luz da verdade, do controle soberano de Deus sobre tudo? O tempo todo e em todos os lugares. Como que a gente vai pegar essas coisas que a gente vê, essa realidade daquilo que nós sentimos, a verdade de um Deus que controla, governa, de maneira sábia, amorosa, poderosa e bondosa. E como a gente vai viver isso? Como a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia? Então, cuidado com a forma como interpreta o mundo. Então lembra, o problema está em mim e você.
O problema não está nas escrituras. Na internet a gente sempre está vendo aí, agora virou moda. Pessoas que querem reinterpretar a Bíblia e textos antigos, textos conhecidos, e as pessoas falam, tem uma revelação que não foi... Não, meu irmão. Não existe isso. Você anular 2000 anos de história, 2000 anos de interpretação bíblica, é muita arrogância. Muita arrogância. Por isso que pastores ou denominações que caminham só, né, as pessoas que caminham fora de toda a aplicação e o estudo da história da igreja, é arrogância. A gente não deve fazer isso, né? Então, teologia é algo que se vive. As verdades das Escrituras devem ser o meio pelo qual você dá sentido à vida, a seus relacionamentos e ao mundo. Elas orientam escolhas e ações. Então, aquilo que eu disse no começo, teologia é vida. E vida visível. O Tiago está mostrando isso para nós. Você tem fé? Mostra a sua vida, mostra as suas obras. Porque eu, com a minha vida, vou te mostrar a minha fé. E nós gostamos só de falar da nossa fé, mas ninguém vê. Às vezes, nós dizemos que somos crentes, e nós estamos nos mesmos lugares que os ímpios, fazemos as mesmas coisas que os ímpios, conversamos as mesmas coisas que os ímpios. Que diferença nós temos? Como que as pessoas que nós amamos, que não são crentes, que não creem em Cristo Jesus, que convivem comigo e com você, elas vão amar a Jesus, sendo que quando elas sentam conosco, não vê diferença nenhuma. Nenhum aspecto. Casamento, finanças, igreja, vida, filhos. Às vezes são até melhores que nós. Às vezes tem menos problemas em áreas fundamentais. E às vezes a gente não entende por que você convida essa pessoa há tanto tempo para ir para a igreja e ela não quer ir. É porque, meus irmãos, a nossa fé ela é morta. Essa é a verdade. Por isso que Deus ele quer despertar a igreja, despertar o povo, para que nós possamos acordar. A revelação é para a igreja, a Bíblia é para a igreja, foi escrito para crente. Quem vai escutar, não vos conheço, apartai-vos de mim, vai ser os crentes. Não vão ser o povo do mundo já está julgado. Jesus disse em João 3,17, eu vim para salvar, não vim para condenar, mas quem não creu, já está condenado. Aquele que crê em mim, ouve a minha voz, obedece, entendeu? Viu como que Jesus está falando assim, ó, a crença, a teologia, a teoria, ela não é desvinculada da prática. Se você crê, você obedece. Não precisa de colocar lá, mas se você não obedece, é porque você não crê. Não precisa de colocar lá. E às vezes a gente esquece isso. A gente vive, meus irmãos, pela palavra. As verdades das Escrituras devem ser o meio pelo qual eu e você damos sentido à vida, aos relacionamentos e ao mundo. É a Bíblia que orienta o que eu e você fazemos. Nós não vivemos por sentimento. Eu estou sentindo isso, vou fazer. Não estou sentindo vontade, não faço. Não estou me sentindo bem. E a gente esquece que nós vivemos daquilo que Jesus falou. A gente vive da palavra. Então não adianta nada você dizer que é crente e fazer tudo na sua vida baseado no que você acha. O que está acontecendo é que você não é crente. Só que o coração às vezes é tão duro, tão duro, tão duro, que você quer se convencer que você é crente. E não é. E talvez muitos vão bater a cara no muro quando estiver diante de Jesus, achando que vou pegar, né, a estrada que vai subir. E Deus fala, não, você está barrado. Que isso, Senhor, pode ir lá na igreja, lá em Lucas do Rio Verde, meu nome está lá no hall de membros. Ele falou, não, mas você só está lá, aqui não tem nada escrito aqui não. Entendeu? Isso é sério, isso tem que causar em mim e em você temor, conversão, arrependimento.
né? Você não conseguirá entender a vida e o mundo adequadamente, nem as coisas que enfrenta todos os dias, se não incluir a soberania de Deus na maneira de entendê-las. Se você, que é crente principalmente, viver um ateu praticante, desassociando as verdades de quem criou tudo isso, você vai ser frustrado. Por que que o aconselhamento bíblico hoje, ele tem ressalvas grandes, e nós devemos tomar muito cuidado com a psicologia, que tem entrado fortemente nas igrejas, principalmente através das pregações. Os pastores sobem no púlpito, lêem um texto e não prega o texto, vai falar de psicologia, de motivação. E a gente esquece que quem inventou o homem, quem criou o homem foi Deus. Deus é quem dá a última resposta. Mas não, nós preferimos escutar os psicólogos humanistas, que têm uma base, a grande maioria delas ateísta, que não crê em Deus, que faziam testes com animais e falavam que funciona com cachorro, funciona com rato. Então a gente funciona assim também, olha que loucura. Então temos que ter sabedoria. Por quê? Porque a gente gosta dessas coisas. Coisas que não levam em consideração quem criou a mim e a você. Foi igual quando eu fui trocar o óleo do meu carro. E aí o fabricante falou, você troca de 5 em 5 mil quilômetros. Esse óleo, tem o nome do óleo, e você não precisa de trocar o filtro toda vez. Você troca o filtro hoje, na segunda troca você troca. Não precisa ser na posterior não. Então, uma troca sim e outra não, você troca o filtro. Aí eu fui lá no cara do óleo. Ele falou, você está errado. Tá, mas o fabricante do carro disse que não precisa. Mas precisa, porque vai contaminar o óleo. Eu falei, mas o fabricante disse que não precisa. Se quem desenhou o carro, quem fez o carro disse que não precisa, não precisa. Não, mas é barato. Na época era R$10 um filtro. Eu falei, não, não é o preço. É porque o cara falou que não precisa, se não precisa, não precisa. Então, meus irmãos, o fabricante, o dono, o criador de tudo isso aqui é Cristo Jesus, e revelou na Bíblia tudo que eu e você precisamos para viver uma vida que agrada a Deus e que nós vamos bem nessa caminhada. Mas eu e você escutamos o quê? Não escuta o fabricante. Não escuta o fabricante. Aí você está dando porrada na parede o tempo inteiro. Aí a vida sua é mais difícil do que deveria. Por quê? Porque você não escuta a Bíblia. Você não escuta quem fez tudo isso aqui, quem entende disso tudo aqui, quem é soberano, quem é criador. Então, meus irmãos, como um ser feito à imagem de Deus, você é alguém que cria sentido. Você é racional. O que significa que lhe foi incutido um desejo de saber, de entender e de se livrar de coisas que não fazem sentido. Então é por isso que nós ficamos com esse desespero de querer entender tudo que acontece, principalmente na nossa vida, na nossa família, no nosso contexto. Porque nós fomos feitos à imagem de Deus, nós somos seres pensantes. E às vezes nós olhamos para a realidade e isso não tem lógica, não tem sentido. Esse Deus amoroso, bondoso, e Ele está me deixando padecer, está me deixando sofrer. Meus filhos estão se perdendo e cadê? A gente pensa, né? E aí, quando a gente entende isso aqui, significa duas coisas. Primeiro, significa que você vive a vida com base não nos fatos de sua experiência, mas sim com base na sua interpretação particular desses fatos. Isso aqui, eu já disse isso aqui, quando a gente estava tratando de pecados intocáveis, né? É por isso que é difícil de nós nos convencermos de certas coisas. Porque como Deus nos criou para pensar, para raciocinar, né? E às vezes a gente não encontra lógica em muitas coisas. E aí o problema não está. Lembra, o problema não está no que eu vejo, na realidade. O problema está como eu interpreto. Eu já dei esse exemplo aquela vez, eu vou dar de novo. Se eu ficar calado aqui
E essa cadeira está aqui. Eu vou usar o exemplo da cadeira de novo. Então eu estou aqui, de boa. Aí de repente você vê eu caminhando para o rumo da cadeira. E aí eu faço... Aí você viu eu empurrando a cadeira. Aí talvez você vai pensar assim, nossa, ele está nervoso. Ele está bravo. Então observa. Não é porque eu empurrei a cadeira quer dizer que a sua conclusão está correta. Então você pega a realidade de eu ter empurrado a cadeira e você tira conclusões. Ele estava nervoso. O que aconteceu? Está estressado. Então observa, a gente faz isso na nossa vida todos os dias. Todos os dias. Eu vou dar outro exemplo. Essa semana, domingo eu coloquei essa garrafa aqui para me tomar água na hora da pregação. Né? Não o copinho como todo domingo, mas domingo eu usei a minha garrafa. Acabou o culto, eu fui lá para o canto e eu coloquei minha garrafa no púlpito aqui, lá no cantinho. Aí quando eu cheguei aqui essa semana, cadê minha garrafa? Eu falei, mas não é possível. Roubaram minha garrafa. Aí eu falei, não, mas ninguém roubou minha garrafa, não. Eu estou dentro da igreja, todo mundo é crente. Mas mas roubaram minha garrafa. E eu olhei na minha sala, olhei ali, olhei no banheiro, olhei na outra sala e não vi minha garrafa. Aí eu tinha vindo aqui, tinha tirado o negócio da tomada, não vi minha garrafa. Eu falei, roubaram minha garrafa. Eu falei, não é possível que roubaram minha garrafa. Eu falei, só porque tem essa porcaria aqui de símbolo da Stanley, que roubaram a diaba da minha garrafa. E aí na minha cabeça eu fiquei, mas ninguém roubou minha garrafa, eu estou na igreja, não tem lógica que alguém tenha roubado minha garrafa. E eu fiquei naquele conflito, roubaram minha garrafa, não roubaram minha garrafa, roubaram minha garrafa. Até que eu cheguei aqui no canto, de longe, e vi minha garrafa ali. Falei, não roubaram minha garrafa. Então observa, quando eu senti falta da minha garrafa, eu comecei a pensar que alguém roubou minha garrafa, alguém pegou minha garrafa, coisas que é da minha cabeça, coisa fora da realidade. A minha garrafa não está aqui, primeira conclusão que eu tiro, alguém roubou. Então o problema, meus irmãos, é que eu e você às vezes interpretamos a realidade do jeito que a gente quer. Do jeito que a gente quer. O marido demora em casa, a mulher chega e fala assim, você estava com mulher. Olha, e ao contrário também acontece. Né? Vai levantar, né, Danilo? Não, você podia ter falado, eu tinha pego, eu ia pegar. Então esse que é o problema. Então a primeira coisa que significa, por nós sermos feitos à imagem de Deus, é que a gente pensa, a gente raciocina. Mas isso implica duas coisas, que é a nossa interpretação pessoal do fato. A segunda aqui, que também significa que você é a pessoa mais influente em sua vida, pois fala consigo mesmo mais do que qualquer outra pessoa. As coisas que diz a si mesmo todos os dias são profundamente importantes, pois estruturam o seu modo de viver. Por mais que você escuta pessoas, quem mais te influencia é você mesmo. É a sua cabeça, igual uma goteira. Eu estava lá, roubaram minha garrafa. Não, mas não roubaram minha garrafa, não pode ter roubado minha garrafa. Estou na igreja, todo mundo é crente. Ninguém roubou minha garrafa. E às vezes, você só escuta você. A palavra de Deus diz, não faça, ou faça. Isso é mentira, isso é verdade. E você, não. E aí você vai criando a sua verdade, você vai vivendo do jeito que você acha. E você vai criando meios. E a gente acha que isso não importa, isso é extremamente importante. Por isso que Paulo vai dizer assim, habite ricamente em vós a palavra de Deus, para que eu e você possamos acessar o nosso coração. O problema é que a gente está, é aquilo que eu digo, a gente está vazio de Deus, vazio. A gente não vem nos cultos, e eu sei que a vida é corrida. Aí você vem uma vez no culto, de vez em quando, e você fica o tempo inteiro sendo encharcado com outras coisas. E aí quando você olha para dentro do seu coração, onde você precisa de uma reflexão, onde você precisa buscar no seu coração a vida, não tem. Por quê? Porque você está vazio. Você não ora, não lê a Bíblia e não vem no culto. E aquele devocional que a grande maioria faz não serve para nada. É só desencargo de consciência. Não é um momento de reflexão, de ruminar.
Às vezes você lê o versículo de manhã, de tarde, você não sabe o que você leu. Não sabe nem a referência do versículo. Isso demonstra que não foi uma meditação. Foi só simplesmente uma tarefa que você cumpriu na sua agenda. Provérbios vai dizer assim, ó, porque como imagina em sua alma, assim é. Eu e você damos margem para o nosso pensamento ir longe. Por isso que Paulo vai dizer, ó, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. O problema é que o maior influenciador da minha vida e da sua, que é eu e você, ele tem mais palco, mais tempo. E a gente só escuta nós mesmos. Por isso que às vezes a nossa esposa, o nosso marido, não, marido de vocês, né? Hoje em dia temos que tomar cuidado com isso. Né? A língua portuguesa está sendo usurpada de maneira... Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu até esqueci o que eu ia falar, porque eu fui fazer a brincadeira. Ó. Vou até tomar água aqui, para organizar os pensamentos. Falando sério, você faz uma piada aí. Então a gente precisa, meus irmãos, de pensar a partir das Escrituras. E isso eu estou falando porque eu tenho tentado fazer esse exercício. É difícil, não é fácil. Não é simplesmente, a partir de hoje eu vou pensar só do jeito que a Bíblia manda. Não, meu irmão, isso aí é extremamente difícil. A grande maioria das vezes eu lembro disso quando a vaca já foi para o brejo, quando eu fiz ou falei o que eu não deveria ter feito ou falado. Mas graças a Deus por isso, porque pelo menos eu lembrei. Né? Então é um exercício, isso é prática. Por isso que a gente tem 10 anos de crente, 15 anos de crente, 20 anos de crente, a vida inteira dentro da igreja, e é a mesma tranqueira. Lembrei. Então por isso que quando a nossa esposa, o marido das outras, os filhos, as pessoas que vivem perto de nós, dizem assim para mim e para você, vou pegar o davado aí agora para Cristo, você é teimoso, você é bocudo, você é grosso, você é grossa, você é insensível, você é egoísta, você é não sei o quê, você não sei o quê. Meu irmão, a gente tem que parar, dar um passo para trás. Essas pessoas convivem comigo e com você todos os dias. Elas podem exagerar, podem, mas errar é difícil. É difícil. Porque é fácil vocês e nós enganarmos as pessoas que não dormem conosco. É fácil. É fácil. Quantas vezes eu e você já tivemos aquela experiência de passar dias com algumas pessoas e falar, nossa, conheci o fulano, fomos para um acampamento, dormimos no mesmo quarto, você vê que tranqueira. Ó, tinha uma imagem da pessoa. Homem, por exemplo, quando vai para a beira do rio, né, pescar, você nunca levou os camaradas, aí você vai todo mundo pescar. Você chega lá e fala, meu Deus do céu, aquele cara gente boa, prestativa, é uma canseira. Você chega na beira do rio, na hora que você tem que ficar o dia todo, dormir junto, comer junto, sair junto, chegar junto. Você fala, meu Jesus amado. E é lá que nós estamos revelando quem nós somos. Mas a gente não gosta de escutar os outros, e a gente escuta quem? A nós mesmos. Você é o cara, você é a cara. Você é a melhor esposa, o melhor marido, você é o melhor pai, você é o melhor profissional aqui deste lugar. Você é o melhor crente dessa igreja. E a gente vai escutando só nós mesmos. E a gente vai tampando os ouvidos para a palavra de Deus em primeiro lugar e depois para aqueles que Deus tem usado para ferroar nossa consciência, para mostrar quem nós somos. Por isso que eu e você devemos pensar nas coisas do alto. Meu irmão, nós somos aqui peregrinos e forasteiros. Você e eu não pertencemos a esse mundo. Nós devemos viver aqui como se nada tivéssemos aqui.
Nós devemos fazer como o povo lá na Babilônia. Vocês vão estar na Babilônia, viver na Babilônia, ser crente na Babilônia, mas com a cabeça em Jerusalém, com a cabeça na terra. Então nós estamos no mundo, vivemos no mundo, o sistema do mundo, tudo do mundo, mas a nossa cabeça tem que estar no céu e na Nova Jerusalém, quando Deus restaurar tudo isso aqui. E eu e você vai poder passear por isso aqui de maneira onde não habitará mais pecado. Não sei nem como que vai ser isso, deve ser maravilhoso. Deve ser não, é. Então, meus irmãos, se realmente acredita que o mundo não está fora de controle e nem é movido por destino acaso, antes ele está sob o controle cuidadoso daquele que é a definição do poder, da sabedoria e do amor. Se você não entender isso, se você não crê de fato que tem alguém que governa, quando Isaías disse, no ano da morte do rei Uzias, olha o que ele está dizendo, morreu o rei, morreu o governante, eu vi sentado no alto e sublime trono, eu tive uma visão de Deus. Ele está querendo mostrar para o povo assim, ó, ei, não tem nada perdido, nós não perdemos o rei, o governante está firme no seu trono. Mas se eu e você não crermos nessa verdade, vai ser difícil de viver. Agora, se eu e você descansarmos na soberania de Deus, que tudo que acontece, mesmo que eu e você não entendamos, está debaixo do poder daquele que faz tudo pelo seu amor, com sua sabedoria e poder, aí eu e você, então, vamos viver com paz no coração, vamos viver com confiança, com esperança. E saber que no meio daquilo que nós estamos vivendo não poderia ter coisa melhor. Foi ali que Deus nos colocou. Então pensem como a vida parece diferente quando realmente acreditamos que não há situação, lugar nem relacionamento em que possamos estar que não seja governado por Cristo, nosso Rei. Olha, quando eu e você descansamos nessa verdade, tudo fica melhor, tudo fica mais fácil. Pense quão diferentes são as atitudes e emoções, quando de fato você acredita que não vivemos presos em um recorrente e interminável ciclo de história, mas sim que vivemos em um mundo em que Deus está progressivamente executando seu plano perfeito e pré-ordenado. Lembra quando a gente estudou a imagem de Jeremias, da árvore, do calor, do sol? O problema, meu irmão, não é o calor, não é a circunstância, o problema não é o sofrimento, a dor, a alegria, o problema não é o que Deus faz conosco, o problema é como nós reagimos àquilo que acontece comigo e com você. Agora, se eu e você cremos de fato e de verdade nesse Deus que governa, sustenta, com amor, com sabedoria, como que é a nossa reação, a nossa atitude? Nós não vamos entrar em desespero, não vai ter ansiedade, não vai ter depressão, não vai ter etc. Por quê? Porque o nosso coração está firmado nele, na palavra dele, não em nós ou em outra coisa. Então, grande parte das ansiedades, preocupações, medos, desânimo que costumamos sentir decorre de pensar que as coisas estão fora de controle, quando elas não estão fora de controle, elas estão fora do seu e do meu controle. E eu e você gostamos de controlar tudo. E aí quando você tem essa sensação que você não está controlando alguma coisa, aí vem ansiedade, preocupação, desânimo. O problema, meus irmãos, está dentro do coração. E se eu e você quisermos entender o que está acontecendo nesse plano, horizontalmente, eu e você precisamos primeiro olhar verticalmente. Enquanto eu e você não olharmos para cima, acima do sol, eu e você, nós não vamos entender o que está acontecendo debaixo do sol. Lembra de Eclesiastes quando a gente estudou? O desespero de quem está abaixo do sol e a alegria e a esperança de quem tem a visão acima do sol. Com a perspectiva eterna, com a perspectiva que existe um Deus que governa, que vai dizer, há tempo para tudo, de morrer e de nascer. Eu e você precisamos entender isso. A soberania de Deus é extremamente importante e é uma doutrina maravilhosa para que eu e você possamos prosseguir com descanso, tranquilidade e paz no nosso coração. O autor do livro, Paul Tripp, ele cria uma ferramenta para
para a gente entender um pouco melhor isso, nessa questão da vida vivida, como que a gente lida com a soberania de Deus na vida prática. Então ele cria uma ferramenta, na verdade ele faz um desenho. O desenho é praticamente quase isso aqui, ele manda você pegar um círculo grande e colocar dentro desse círculo grande, dentro do pequeno aqui, você colocar um círculo menor, que no caso é você. Então, o desenho é pertinente. Então, coloca o eu aqui como um círculo. É o seu mundo dentro desse mundo maior. Então, isso é mais fácil para a gente entender. Então, ele vai colocar aqui que dentro desse mundo pequeno aqui, onde nós estamos, Deus nos deu responsabilidades. O que são essas coisas aqui? Responsabilidades são coisas que Deus nos chamou a fazer, eu e você. E só eu e você podemos fazer isso. Eu e você não podemos delegar essas responsabilidades que são nossas para ninguém. E aqui de fora ele coloca preocupações, que é o outro mundo. É a esfera que eu e você não controlamos. Aqui é onde Deus controla todas as coisas. E aí ele vai dizer que aqui estão as preocupações. Então, o que são essas responsabilidades? São seus deveres diários, ordenados por Deus, ou seu chamado. A única resposta adequada a esse círculo interno é obedecer. Obedecer de maneira cuidadosa e fiel, confiando que Deus lhe dará graça capacitadora para isso. Na vida, porém, há muitas coisas que captam nossa atenção, nossa mente e pesam no nosso coração, mas não são responsabilidades nossas, ou não estão dentro do âmbito da nossa capacidade de fazê-las ou produzi-las. Essas coisas se encaixam no círculo externo, no círculo das preocupações. Então, a única maneira adequada de responder a essas preocupações é confiando-as ao Senhor, que governa todas as coisas para a sua glória e o nosso bem maior. Podemos fazer isso porque as coisas que estão fora do nosso controle não estão fora do controle, por causa do plano ordenado de Deus para todas as coisas e de seu domínio ativo sobre todas as coisas. Mais uma vez, é a sua percepção, a sua interpretação da realidade, dizendo para você mesmo que está desordenado, que está desgovernado, que está sem controle. É a sua percepção. O trono continua ocupado. Deus está no controle do universo. Nada, nenhum milímetro foge ao seu querer e à sua vontade. Nada, nada, nada. O exemplo disso aqui, prático, que a gente pode dar sobre responsabilidades e preocupações, e ele dá isso também no livro, eu posso dar mais alguns, essa questão da paternidade ou maternidade. Eu sou pai, você é pai. E você é pai crente. Você é mãe crente. E você sabe que seu filho, se não converter, vai para onde? Para o inferno. E isso pesa o nosso coração. Isso nos traz tristeza, saber que se meu filho morrer hoje, ele não creu em Cristo, não professou, ele vai para o inferno. E você vai viver até a sua eternidade sabendo que seu filho morreu sem Cristo. Isso é doloroso. Só que isso, meus irmãos, faz com que eu e você saiamos da nossa área de ação. Porque Deus nos deu responsabilidade. Qual que é a sua responsabilidade? Trazer para a igreja, pregar o evangelho, dar bom testemunho, falar de Cristo e trazer para a igreja, falar de Cristo, ensinar na admoestação do Senhor. Essa é a sua responsabilidade. Dar bom testemunho, pregar o evangelho, trazer para a igreja. Isso é o que você tem que fazer. Mas aí o problema é que a gente não está satisfeito com as nossas responsabilidades. Você quer ir para onde? Para onde Deus atua. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é quem? É Deus. Quem converte é Deus. Quem transforma é Deus. Aí eu e você começamos a nos preocupar. Por quê? Porque eu e você estamos agindo fora do nosso âmbito de ação. Você não tem nem poder para isso. Mas você acha que se você não fizer alguma coisa,
seu filho vai morrer, vai para o inferno. Não! Uma porque é salvação individual. Quem vai para o inferno vai por causa dos seus próprios pecados. E vai merecer estar lá. Quem salva é Deus, não você. Você é apenas um canal, um meio, que se Deus quiser usar, Ele usa. Mas a responsabilidade que Deus deu a mim e você, uma ordem, é de criar os nossos filhos na admoestação do Senhor. Então você tem que trazer para a igreja, quantas vezes? Todas as vezes, principalmente criança e jovem. Todas as vezes. Pisa na garganta, coloca uma coleira e traz acorrentado. Enquanto você pode, porque daqui uns dias você não aguenta, você não dá conta. E aí a vaca já foi para o brejo, aí não adianta chorar o leite derramado. Mas enquanto está dentro do seu âmbito de ação e domínio total, ensine, prega o evangelho, manda ler a Bíblia, está chorando, louve, está gritando, louve, manda ele decorar versículo e traga para a igreja. E ele vai falar que eu não quero Jesus, eu não quero igreja, você fala, não interessa, você enfia a Bíblia dentro desse menino. É lógico que eu estou dizendo isso aqui, mas com amor e com sabedoria. Porque o problema dos pais é que eles não confiam na soberania de Deus e começam a preocupar. E aí começa a agir de maneira errada. Começa a querer ser Deus na vida dos filhos. Você vai para o inferno. Começa a preguejar os filhos, começa a maltratar os filhos, começa a falar besteira. Como se a sua atitude fosse trazer seu filho de volta. E não vai. Se você que é pai aqui hoje e perdeu o tempo, agora você tem que confiar mais ainda em Deus. Dobra o joelho e ora, mais do que você orava. Dá bom testemunho para que esse filho seu veja o quanto você ama Jesus, o quanto Jesus fez na sua vida, faz na sua vida, é importante para a sua vida. E o resto você deixa com quem vai fazer. Agora, se nós temos filhos que ainda estão sob o nosso controle, meu irmão, não brinca. A sua responsabilidade é trazer para a igreja todas as vezes. Todas as vezes. A gente faz isso no casamento. A gente sabe de história. Marido, esposa, quer controlar o marido, quer mudar o marido. A gente faz isso. A gente quer mudar a nossa mulher, a gente quer mudar o marido. Você não tem. A sua responsabilidade é ser uma boa esposa, submissa, que ama, que respeita, que cuida do lar. Se você trabalha, faz tudo certo. A sua função como marido é amar, é cuidar, é prover, liderar. Mas aí você sai do seu âmbito de ação e você quer acusar, você quer mudar, você quer fazer o papel de Deus. É por isso que você está preocupado. E isso tem uma raiz, chama-se, a gente vai ver isso aqui, na incredulidade e idolatria. Isso é escancarado na minha vida e na sua, está falando assim para você, assim, a luz vermelha acendendo, você não crê em Deus, você não crê em Deus. Mas não, a gente vai tocar na vida como se, não, eu sou um crente bom. Não, não é. Porque se você vive assim, é sinal que Deus está te dando a graça de você observar que, peraí, eu não sou crente. Eu não sou crente. Meu filho pode ir para o inferno e eu continuo tocando o meu cristianismo assim, ó. Igual o Zeca Pagodinho. Eu abaixo a vela do barco, né, e deixo o barco ir para onde ele quiser. Não! Então observe, meus irmãos, as nossas atitudes, elas demonstram no nosso coração, demonstram quem nós cremos. E depois não adianta chorar o leite derramado. Não adianta falar, Senhor. Não adianta colocar a igreja para orar. Quer dizer, adianta, né? Força de expressão. Mas você negligenciou na hora que você tinha 100% de controle. Aí agora você vai ter que aprender a fazer aquilo que você não fez. Que é descansar. E aí é mais doloroso. Né? Então eu e você não temos essa capacidade. Faça aquilo que Deus nos mandou fazer. Aquilo que é a minha área e a sua área de atuação. Isso é crer, confiar e descansar na soberania de Deus. Senhor, foge ao meu escopo. Não posso fazer nada. Dá um bom testemunho, prega o evangelho, convida para vir para a igreja e ora pela conversão. Você não pode fazer mais nada. Mas não, você quer ser Deus. Então, se colocar no círculo interno coisas que na realidade pertencem a Deus, você se tornará o quê? Olha o problema. Quando você quer fazer o que só Deus faz, você se torna um dominador e um controlador. E sua vida será marcada pela ansiedade e pelo medo.
dominador e controlador. Deus nos deu apenas um conjunto de responsabilidades. Ele também abriu a cortina dos céus para nos revelar o seu trono soberano. E fez isso para que sejamos bons administradores das poucas coisas que Ele colocou sobre o nosso controle. Ao mesmo tempo que descansamos por saber que as coisas fora de nosso controle, mas ainda assim nos dizem respeito. Exemplo, os filhos. Estão fora do nosso controle a conversão, mas nos dizem respeito. Estão sob o controle soberano de Deus. Então a pergunta que eu e você temos que responder é: temos uma compreensão clara das coisas em nossa vida que Deus nos chamou para fazer e das coisas que Ele nos convida a confiar e a cuidar dele? Ou aos cuidados dele? Então observa, se você não... Olha para você ver tanto que a progressividade da negligência dos crentes faz com que você tenha uma vida desgraçada. Você não ora, você não lê a Bíblia, você não vem no culto regularmente. Então, automaticamente, você não aprendeu a pensar biblicamente, você não aprendeu a pensar nas coisas do alto. Você está vazio de Deus e cheio do mundo. Então, automaticamente, você vai tomando um espaço que não é seu. Você vai querendo ser Deus na sua vida e na vida dos outros. E faz de você um dominador e um controlador. Então a pergunta é se você tem a consciência, a compreensão do que você deve fazer como pai, como marido, como crente, como trabalhador, como patrão, etc, etc, que Deus colocou, que Deus te espera que você faça para a glória dele e as coisas que só Ele pode fazer. Você tem essa compreensão? Coisas que você vai descansar sabendo que Deus é quem faz. Eu não posso fazer nada. Você tem essa compreensão? Então essa é a pergunta. Isso está claro na sua mente? Porque se não estiver claro na sua mente, talvez é por isso que você está com medo, com ansiedade, com depressão, com essa vida onde você quer dominar. Aí pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser... Imagina um pai controlador, um pai dominador. Um marido dominador, um marido controlador. Uma mãe dominadora, uma mãe controladora. Isso é terrível, uma desgraça. Uma desgraça na vida de qualquer um. Então, eu e você, nós precisamos entender o que é a soberania de Deus. Por quê? Porque a soberania de Deus, meus irmãos, a crença, o crer na soberania de Deus, resulta em humildade e alegria. Essa é a consequência de entender, de crer, de fato e de verdade, na soberania de Deus. Então, a minha vida vivida diariamente, ela vai me tornar cada vez mais humilde e alegre, porque eu sei quem Deus é. Então, para parar e considerar os limites da nossa responsabilidade, é algo que nos torna mais humildes. Devemos estar dispostos a admitir que há muitas poucas coisas que podemos controlar. A teologia da soberania de Deus deve nos humilhar. O problema, meus irmãos, é que quando a gente não considera isso, a gente vive daquele jeito. Agora, se você considerar, você se torna cada vez mais humilde. Eu vou dar um exemplo prático do nosso contexto. Vou usar o exemplo aqui com o Valdeir, porque todo mundo conhece. Então, o Valdeir é construtor. Então, a responsabilidade que Deus deu para ele no trabalho é fazer casas com os melhores materiais, com alegria, dando bom testemunho, com honestidade, construindo, tudo bonito. Mas ele não tem controle do financiamento do banco. Ele não tem controle de quem vai comprar a casa. Ele não tem controle de quem vai trabalhar, a motivação. Na verdade, ele não tem controle de quase nada. Observa, a gente tem muito pouco controle. Então, quando você, e no caso, vocês... trazendo para o seu contexto. Mas quando ele está construindo e fazendo aquilo que é responsabilidade dele, e entende que tem tanta coisa fora da ação dele, se torna cada vez mais humilde. Ou ao contrário. Então, quando você entende isso, você fala, nossa, Deus, como eu sou dependente do Senhor. Porque não adianta nada eu fazer a melhor casa, a mais bonita, o melhor material, no melhor lugar, no melhor preço, se o Senhor não trazer o vendedor, se o Senhor não abençoar o banco, se o Senhor não abençoar tanta coisa que envolve isso tudo aqui, para que eu venda a casa.
Então, quando você começa a entender isso, você começa a se humilhar e se colocar no seu lugar diante de Deus. Deus, o Senhor é quem faz, eu não faço nada. Porque nesse sistema que é grande e complexo, o que ele domina? Nada. Nada. Porque ele pode comprar o melhor material e colocar lá e o pedreiro vir roubar e colocar um material pior. Pode ou não pode? Pode. Claro que pode. E depois o cara ainda vai lá falar, você é responsável pela construção. Olha isso aqui, ó. Olha o material que você, olha o ferro que você usou. Eu vou, não, mas não comprei esse ferro. Não, mas o ferro está aqui na parede, olha aqui. Esse ferro tinha que ser tal. Olha a madeira que você usou. Olha o piso que você usou. Então, quando a gente entende isso, meus irmãos, a teologia da soberania de Deus, ela deve nos humilhar, colocar eu e você aonde nós devemos estar. Lembra, semana passada, a gente viu esse texto aqui, né? Em Tiago, ó, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também teremos isso ou aquilo. Aqui Deus está querendo, meus irmãos, nos transformar em humildes, quebrar o nosso orgulho, a nossa arrogância de achar que a gente determina coisas. Não. A gente não transforma pessoas, a gente não cria nada. Observa, começa a observar na sua vida. Você controla muito pouca coisa. E talvez você acha no seu orgulho que você controla tanta coisa que se você morrer, está tudo perdido. Eu conheço mães e muitas, principalmente, por causa do contexto, fala, meu Deus, se eu faltar, quem vai cuidar da minha filha, do meu filho, quem vai cuidar da minha família? Olha que arrogância de você achar que você é melhor que Deus e cuida melhor que Deus. Nunca! Melhor mãe do mundo. Comparado ao cuidado de Deus, isso não vale nada. Aí o pai acha que se eu não trazer comida para dentro de casa, vocês não comem. Se eu não cuidar de vocês, vocês estão tudo mortos. Olha só, não! Existe alguém por trás de tudo isso, controla e governa de maneira amorosa, sábia. Mas se você não entender e não crer de fato, você vive como um dominador e um controlador. Mas Deus, Ele quer, com essa doutrina, te transformar, me transformar em humilde. Uma pessoa alegre. Eu e você, meus irmãos, nós somos tentados. É tentador agir como se tivéssemos mais controle do que realmente temos. É tentador levar o crédito por coisas que jamais poderíamos ter produzido por conta própria. É tentador ter orgulho de nós mesmos em certas áreas nas quais deveríamos estar louvando a Deus. Como afirma Tiago, não temos a menor ideia do que acontecerá ou o que nos trará amanhã. Porque não planejamos nem controlamos o amanhã, somente Deus faz isso. A soberania de Deus deve nos tornar mais humildes. A Bíblia não apenas define quem Deus é, mas também redefine quem nós somos como seus filhos. Por isso, meus irmãos, quando você tem a sua identidade em Cristo, você sabe que você é filho, amado, guardado, perdoado por Cristo, você se coloca no seu lugar de servo, em alegria, em submissão, em humildade. É muito fácil eu e você querer levar o crédito. A gente sabe que a gente não faz nada. Os nossos filhos que vão dar certo, que vão ser bem-sucedidos, principalmente no cristianismo, no evangelho, a gente tende a achar que é porque a gente pagou um preço. Não, a gente só foi um canal, mais um que Deus usou. A gente acha que toda a riqueza que nós temos, tudo que nós, e principalmente muitos de nós aqui, né, de vocês, né, que não é o meu caso, porque eu não vim para isso, mas muitos de vocês aqui que chegaram aqui com a mão na frente e outra atrás. Não, eu cheguei aqui com R$1.000, eu cheguei aqui só com um sonho e com a mala na rodoviária. E hoje todo mundo aqui ó, tem casa própria. Eu estava falando isso acho que foi com o Leomar ontem na igreja. Eu falei, Leomar, só eu na igreja que mora de aluguel. Você pode pensar nisso? Que bênção? Só eu. Todo mundo aqui tem casa própria. Tem bênção maior do que isso? Porque o brasileiro gosta de casa. Casa e carro é o que ele quer ter. Ah, não, o Júnior também mora de aluguel. Lembrei agora que eu vi para você. Então, olha que benção. Mas vai comprar em nome de Jesus a casa. Ele é luverdense, não vai mudar daqui. Então, meus irmãos, olha que benção. Mas a gente tem uma tendência de achar, olha só,
as minhas forças, a minha inteligência, o meu trabalho fez com que eu chegasse aqui. A gente gosta de trazer o louvor para nós, né? E lá em Deuteronômio 8, Deus fala assim, ó, não eleve o seu coração. Quando eu tirei vocês da escravidão, vocês não eram nada, vocês eram escravos do pecado, vocês eram escravos do Egito. E eu vou colocar vocês numa terra de leite, de mel, terra de abundância. Vocês vão ficar ricos. E quando vocês estiverem bem de vida, não ensoberbeça o coração de vocês, achando que foi vocês quem conseguiram. Não foi. Foi eu quem dei, foi eu quem trouxe, foi eu quem fiz. Por isso, meus irmãos, que entender quem Deus é, entender a soberania de Deus, nos humilha e nos coloca no nosso devido lugar. A soberania de Deus ensina que não somos atores independentes no palco da vida, mas pelo contrário, dependemos constantemente daquele que planejou e diariamente ordena tudo em nossa volta. O governo sábio e amoroso de Deus está agindo em toda parte para que os seus propósitos aconteçam. Mesmo que você trabalhe e se esforce muito, sua capacidade de tecer todos os detalhes do tapete da vida é dependente da providência de um Deus sábio em todo o seu conselho. Eu coloquei aqui a imagem, né? De um tapete. A vida é um tapete, você é o tecelão desse tapete. Mas não pense que você borda e você faz com que esse tapete vire um tapete por si mesmo. Não, 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 não. Existe um Deus, como eu disse, usando o exemplo do Valdeir, existe um Deus providente que Ele organiza tudo que está fora do controle dele para que ele venda a casa e o alimento chegue na casa dele. É muita coisa que ele não controla. Muita, muita. Na verdade, ele quase não controla nada. E aí, às vezes, é fácil a gente, costurando o tapete da nossa vida, achar que o que eu tenho é porque eu empenhei, o que eu tenho é porque eu trabalhei. Não, se você fizer uma análise, por isso, meus irmãos, que pensar biblicamente é difícil, porque nós precisamos de renunciar ao orgulho e à arrogância. Você precisa de reconhecer que tudo que aconteceu na sua vida foi por causa da providência de Deus. Que te colocou naquele lugar, que te abriu portas, que fechou portas, que te protegeu, que te guardou. Porque às vezes a gente tem consciência disso, mas não glorifica a Deus. Vive como se Deus não existisse. E isso é uma afronta ao Senhor. Então, se você esquecer da soberania de Deus, tenderá a receber o crédito por coisas que jamais poderia ter conquistado, produzido ou controlado por conta própria. Quando você esquece quem Deus é, quem você é, que você é pó e do pó tornará, você tende a se colocar no lugar de Deus. Isso aqui, meus irmãos, acontece na minha vida e na sua com uma facilidade. É muito fácil, muito fácil. Fácil, fácil, fácil. É muito fácil. E isso não é verdade. E esta é a questão. A soberania de Deus é profundamente humilhante. Um coração humilde, um coração adorador. Um coração humilde é um coração adorador. Um coração humilde é um coração grato. Um coração humilde é um coração obediente. Um coração humilde é um coração amoroso e servo. Acolher a soberania de Deus no coração produzirá bons frutos em nossa vida. Essa verdade, a soberania de Deus, também deve produzir em nós profunda alegria, que simplesmente não pode ser abalada. Poucas coisas no mundo dão maior alegria e conforto do que saber que o mundo não está ou não é um lugar de acaso e de caos impessoais, mas está sobre o governo cuidadoso daquele que é o nosso Pai pela graça de Deus. Meus irmãos, a soberania de Deus, sendo bem vista, sendo bem guardada no nosso coração, ela nos humilha e nos traz alegria. Então, aonde quer que nós formos, ali o Pai governa. O que quer que enfrentamos na vida, o Pai governa. Quando oramos, esse Pai que governa também nos ouve. Com incrível graça, Ele libera poder e autoridade para o nosso bem. Se isso não produzir em você, em mim, alegria, é difícil imaginar o que poderia fazê-lo. Por isso que você, a estudar, a entender e começar a descansar no Senhor, no Deus que é poderoso, que é sábio, você se humilha e você fica alegre. Alegre porque você sabe que tem um Deus que conduz todas as coisas de maneira ordenada
de maneira calculada. Não pense que Deus, Ele está atrás de mim, de você, com um pano de chão, limpando as nossas bagunças. Esse não é Deus. Porque a imagem que você tem de Deus, às vezes, é de um Deus que tem consertado as coisas. Oh, meu Deus, Deus está consertando aqui, Deus está consertando ali, Deus está consertando aqui. A imagem, às vezes, é que Deus é pego de surpresa. Não, meu irmão, esse não é o Deus da Bíblia, não. Quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Jacó, para a vida de Isaac, Deus fala assim, ó, antes mesmo deles nascerem, eu escolhi esse aqui. O problema foi o orgulho e a arrogância de Isaac e de Rebeca, de não confiar e nem aceitar a vontade de Deus. Porque Deus, Ele quebra o protocolo é o primeiro, primogênito tem que ser abençoado. Mas aí por causa da desobediência de Deus, a desobediência a Deus, acontece tudo aquilo. A Isaac ama Esaú e Rebeca ama Jacó. E aí um é preferido, olha que desgraça de família. Imagina a casa de Jacó, onde um era o preferido da mãe e o outro era o preferido do pai. Imagina, a gente tem família aqui, ninguém aqui, todo mundo aqui tem irmão, a grande maioria. Já é ruim um ambiente desse quando a gente tem a impressão que os pais têm preferência. Porque às vezes é só impressão nossa. Agora imagina você conviver num lugar onde de fato tem uma preferência. E às vezes a gente olha para Isaac e para Rebeca e fica parecendo que Deus toda hora é pego de surpresa. Meu Deus, mas Isaac... Aí Deus tem que ir lá e... Não, meu irmão, tudo estava organizado no plano de Deus. Para que Isaac fizesse do jeito que fizesse. E Jacó fosse para onde que fosse. Passasse por aquilo que tivesse que passar. De maneira que Deus não é o autor do mal. De maneira que Deus não é responsável por tudo que aconteceu. Porque eles fizeram porque quiseram. Desobedeceram porque quiseram. Eu e você fazemos isso porque queremos. É por isso que é difícil a gente conceber na nossa racionalidade limitada um Deus que é soberano e está por trás de todas as coisas. Porque para nós não há lógica nisso. Um Deus que está por trás de tudo e não é o autor do mal e não é responsável pelo pecado, e sendo que eu e você somos. Mas isso é o que a Bíblia afirma. Isso é o que a Bíblia diz. Não sei se eu paro aqui. Não, dá mais 10 minutos. Então, meus irmãos, a soberania de Deus, ela nos humilha e nos alegra saber que existe alguém governando. E eu e você podemos dormir. Dormir. Lembra? Ele é o Pai amoroso. Lembra dos nossos filhos que dormiam em tempos de crise, que eles nem sonhavam o que estava acontecendo dentro da família. E eles conseguiam descansar sabendo que o papai e a mamãe estavam ali, organizando, trabalhando. E eles dormiam a noite inteira. Dormiam, brincavam, se alegravam. Não é porque eles eram indiferentes, não, porque eles descansavam no pai e na mãe que está fazendo as coisas. Agora eu e você não. Então, a soberania de Deus, ela nos humilha. E ela também nos traz alegria. A única resposta adequada à soberania de Deus, meus irmãos, é a rendição. Nosso comportamento é a rendição. É nos render, nos entregar o louvor e adoração ao serviço do Senhor. E aí ele traz um exemplo aqui, que eu e você vivemos isso. Essa esquizofrenia espiritual. Onde a gente é adúltero. Aquilo que estava acontecendo em Israel nos tempos de Elias. E lembra disso, toda vez que você vê Israel adorando outros deuses, não pense e não ache que Israel fechou o templo, parou de orar, parou de sacrificar e começou a ir para o outro lado. Não! Por isso que Deus chama isso de adultério. Porque Israel, assim como muitos de nós, adoram a Deus, estão arrolados na membresia da igreja e adoram outros deuses.
e colocam outros deuses no lugar de Deus. Lembra, você faz a mesma coisa. Você diz que é crente, mas também faz coisa de crente não deveria fazer. Por isso que Tiago vai dizer, homem de ânimo dobre, inconstante, não faça isso. Deus vomita gente assim, Deus odeia gente inconstante, que é crente domingo, segunda a sexta, é um crente só de nome. Isso é esquizofrenia espiritual. Aí Deus levanta Elias para confrontar o povo. Aí Elias diz lá no verso 21 do capítulo 18. Elias dirigiu-se ao povo e diz: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, siga-o. Mas se Baal é Deus, siga-o. O povo ficou calado, não respondeu nada. Deus aqui se irrita e manda o profeta. Falei, olha para você ver. Se você, meu irmão, é crente, então assuma o compromisso na igreja, venha na igreja todas as vezes que precisar de vir. A comunhão é meio de graça para que você fortaleça a fé. Não é eu venho quando eu quero, quando eu posso. Não! Deus deu a comunhão, a reunião como meio de graça para fortalecer os crentes. Às vezes um abraço, um oi, um culto que você participa, você fortalece mais, né, da quinta para você chegar até no domingo. Mas não, você vai tocar na vida de qualquer jeito. Então Deus está dizendo assim, se você confia em Deus, se Deus é o Senhor, viva como tal. Assuma a responsabilidade, converta, se arrependa e obedeça. Agora, se você não crê nisso, saia da igreja. Vai para Baal, para Mamon, para qualquer coisa. Faz isso. Olha, é Deus que está falando aí. Não fica assim, gai, não fica com o pé na igreja, não fica. Decida. Aí todo mundo sabe o que aconteceu. Aí Elias desafia os profetas de Baal. E aí eles ficam lá o dia inteiro. E clama, e grita. A Bíblia vai dizer que eles começam a se cortar. Que é o tipo de adoração. E o pessoal sangrando e se mutilando. E nada. Aí Elias fala, talvez Baal está viajando. Talvez Baal está dormindo. Talvez hoje não é um bom dia. Talvez hoje é o dia de folga de Baal. Talvez foi no banheiro. Aí Elias fala assim, vamos fazer o seguinte, agora é minha vez. Aí ele manda molhar 3 vezes o altar. E o combinado é, o Deus que consumiu, o Deus que trazer fogo é o Deus verdadeiro. Esse era só o combinado. E aí o Elias fala assim, molha o altar, manda molhar 3 vezes. E a Bíblia diz que ele molhou tanto o altar que escorria na canaleta. Ficou cheio d'água. E a gente sabe que onde tem água não tem fogo, né? Não tem como. A não ser que seja água ardente, que pega fogo, né? Essa foi boa, né? E aí, meus irmãos, Elias, ele ora. Elias, ele ora. Né? Ficou escura a imagem. Mas aqui é a imagem dele jogando água, a água escorrendo aqui, ó. Aí Elias ora e Elias diz assim, responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Oração simples. Às vezes a gente fala assim, eu queria que você orasse por mim, uma oração poderosa. Olha que oração simples. Por isso que Tiago vai dizer assim, Elias, homem como eu e você, fez uma oração simples, homem comum. E às vezes eu e você acha que quem fala bonito ou tem uma oração imponente, fala, Deus vai escutar. Não, Elias, olha a oração, Senhor, responde-me. Se tu é mesmo Senhor, para que esse povo saiba. Talvez ele estava, mas Senhor, mostra para esse povo quem o Senhor é. Aí todo mundo já sabe o resultado. Essa imagem ficou boa, hein? Eu coloco no Google assim, Elias e o altar de Baal. Não aparece nenhuma cena, é só desenho. É porque ninguém estava lá para filmar, né? Nem tirar foto. Então, meus irmãos, esse é o nosso Deus. E aí todo mundo sabe o que ele fez. Imediatamente desce fogo do céu e consumiu não só o sacrifício do altar, consumiu tudo, consumiu pedra, consumiu tudo, queimou tudo. E isso aconteceu porque aquele que orou, Elias, pediu para quem era o dono de todas as coisas, para quem controla todas as coisas, para quem governa os elementos, para quem governa tudo para o seu e o meu bem, para a glória dele. Deus é quem faz, aí o povo fica doido.
Aí Elias vai mostrar quem é o verdadeiro Deus e fala assim, ó, está resolvido, caso encerrado, vamos embora todo mundo para casa, pega meus meninos aqui, vamos embora, nós somos povo de Deus. Aí a resposta de Elias ao governo soberano do Senhor é, se o Senhor é Deus, sigam-no. Meus irmãos, eu e você precisamos de tomar posicionamento. Nós já somos velhos o suficiente para parar de ser crente Raimundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Crente que... Olha, eu tinha que ter colocado isso. Eu anotei lá no meu sermão de Gaio, que eu não falei. Na hora que eu estava lendo de novo ontem, sobre Diótrefes. Aí eu coloquei lá assim, ó, Diótrefes, crente que não trabalha, dá trabalho. Crente que está dentro da igreja não se envolve, é crítico, é enjoado, é nojento. Então, meus irmãos, Deus não chama a segui-lo, a servi-lo, a nos posicionarmos de maneira prática, rápida. Ué, não tinha passado essa slide, não? Passei só aqui. Então aqui, ó. Se o Senhor é Deus, sigam-no. E a única resposta apropriada à verdade da soberania de Deus é render-se, ou seja, oferecer a Ele tudo o que se é e se tem. A rendição é o epicentro da guerra espiritual que se alastra dentro de nós e ao nosso redor. Do mesmo modo como os israelitas tinham duas caras, é possível, meus irmãos, que eu e você, de forma sutil, vivamos assim também. Talvez você está adorando a Deus e mais alguma coisa, e Deus diz assim para você hoje, ó, isso é idolatria, isso é pecado, eu abomino. Você hoje tem que escolher se você vai servir a Deus, sirva de maneira clara, verdadeira, autêntica. Agora, se Deus não é, não tem problema. Agora vai servir quem você acha que é o Deus da sua vida. O que você não pode é servir a dois senhores, isso é impossível, você servir a Deus e mais alguma coisa. Ou você é Deus de todo o coração, o sócio de carteirinha e tudo, ou não tem como você colocar mais alguma coisa dentro desse negócio. Por isso que Tiago vai condenar, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, são pessoas que, desanimei com a igreja, desanimei com fulano. Não, gente, para. A gente podia bater de cinto em alguns crentes, mas a gente não pode fazer isso. Tem que parar com isso, Deus condena isso. Você pode dizer que acredita em Deus e ter vários ídolos, ter várias coisas que tomam conta de Deus, ou tomam conta das áreas da sua vida. Talvez o casamento é assim, talvez na profissão é assim, talvez na criação de filhos é assim. Na vida espiritual é assim. Você diz, mas vive outra coisa. Isso é abominável diante de Deus, meus irmãos. Então, para refletir, onde você é tentado a trocar a adoração e o serviço ao Criador... Eu achei que era um D aqui, mas não. Então é onde você é tentado a trocar a adoração e o serviço ao Criador por aquilo que é criado. Que área da sua vida que você é tentado a tirar os olhos de Deus, de quem criou todas as coisas e concentrar na criatura, na criação? Que pessoa, lugar ou coisa exerce sobre o seu coração o tipo de controle que somente o senhorio de Cristo, somente Deus deveria ter? O Senhor governa seus pensamentos, desejos, escolhas, palavras e ação? Deus está aqui. Se o Senhor é Senhor, meus irmãos, sigam. A crença na soberania de Deus, que não produzir redenção voluntária, não é uma crença bíblica. Se a sua vida não se resume a isso aqui, se render aos pés da cruz e se humilhar, se alegrar, se envolver, obedecer de maneira clara, intencional, você tem crido num Deus que não é o da Bíblia. Você tem se apegado numa fé que não salva. Você tem vivido uma vida e caminhado na estrada que leva ao inferno e não a Cristo Jesus. Amém?
Semana que vem a gente termina.